Olá, boa tarde. Meu nome é Brenda Honório Mazeu Silveira e hoje eu vou apresentar o trabalho cujo título é Análise do CBio como passo inicial ao desenvolvimento de BECS no Brasil. Este trabalho contou também com a participação de Irdan Catarina de Medeiros Costa e Edmilson Moutinho dos Santos, ambos professores do IEE-USP. A importância de BECS, isto é, de Bioenergy with Carbon Capture and Storage, está especialmente na sua capacidade de promover emissões negativas. O Brasil possui grande potencial para o desenvolvimento dessa tecnologia, devido, em grande parte, à sua indústria de biocombustíveis. Para o incentivo a essa tecnologia, para promover essa tecnologia, diversos países implementaram políticas de valoração do meio ambiente, como, por exemplo, mercados de carbono. Em paralelo, no Brasil, e não para promover BECS, mas sim para descarbonizar a sua frota rodoviária, o Brasil implementou o crédito de descarbonização. O objetivo deste trabalho, portanto, é analisar de que modo a recente implantação do CBio no Brasil pode fornecer incentivo ao desenvolvimento de BECS no país. Quanto à metodologia, o método utilizado foi de revisão da literatura. Os materiais utilizados foram documentos de instituições supranacionais e artigos que descrevem experiências internacionais de desenvolvimento e incentivo de BECS. A partir da revisão da literatura, foi possível elencar 5 principais qualidades de políticas nacionais para o desenvolvimento de BECS. Em primeiro lugar, é muito importante que os compromissos de mitigação definidos pelo país explicitem a importância de BECS para esse país no longo prazo. Aqui, por exemplo, é possível destacar a definição de compromissos de emissões negativas, que nesse sentido tornam BECS imprescindíveis. Em segundo lugar, destaca-se a definição de políticas explicitamente focadas em BECS. Isso se dá devido às especificidades dessa tecnologia, que fazem com que BECS possam não conseguir aproveitar de políticas definidas para incentivar energias renováveis no geral. Em terceiro lugar, a literatura aponta que é muito importante o desenvolvimento de nichos específicos que apresentem custos mais baixos de implementação de BECS. Aqui, vale pontuar que BECS, não só no Brasil, mas também internacionalmente, se encontram em um estágio pré-comercial e, portanto, ainda tem um potencial de muitos ganhos de escala devido à curva de aprendizado. Portanto, é importante a implementação de BECS em indústrias e setores que apresentem custos mais baixos para sua inserção. Em quarto lugar, a revisão da literatura apontou a importância de que as políticas sejam estáveis, porém flexíveis. Estáveis no sentido de apontar a importância de BECS para o país no longo prazo, mas flexíveis no montante de incentivo. Isso é porque a maior ou menor importância de BECS vai depender de que modo o restante da economia consegue incorporar tecnologias de menor emissões de carbono. E, portanto, o montante de incentivo de BECS precisa ser flexível ao longo desse processo. Em quinto lugar, a literatura apontou também para a importância das políticas de desenvolverem contabilidade adequada das emissões ao longo do ciclo de BECS. Isso, mais uma vez, é porque a importância mais gritante de BECS é devido à sua capacidade de promover emissões negativas. Por isso, é muito importante ter credibilidade nessa contabilidade ao longo do ciclo de vida da tecnologia. Ao comparar esses 5 pontos elencados com as características do CBio, foi possível concluir que o CBio é a tradução dos compromissos do NDC do Brasil, do Acordo de Paris, em políticas efetivas. Portanto, apesar do Brasil não ter definido metas de emissões negativas, em um contexto futuro em que isso venha a acontecer, o CBio cria um precedente de que essa política pode e tem grande potencial de ser traduzida em ações efetivas. Em segundo lugar, no entanto, não há nenhuma menção a BECS
nos documentos do CBio. Quanto ao desenvolvimento de nichos específicos, a literatura aponta custos menores de captura de gás carbônico durante o processo de produção de etanol. Portanto, ao dar incentivo para que essa indústria cresça, o CBio está criando meios para que BECCS seja implementado em um nicho com custos menores. Em quarto lugar, no que diz respeito à flexibilidade das políticas, no CBio tem uma metodologia que é capaz de calibrar o preço desse crédito, o preço do CBio, por meio da calibragem das metas de descarbonização para os distribuidores de combustíveis fósseis. Em quinto lugar, portanto, no que diz respeito à contabilidade adequada das emissões ao longo do ciclo de vida de BECCS, a metodologia RenovaCalc, que é utilizada para calcular o CBio, contabiliza os gases emitidos ao longo de todo o ciclo de vida do biocombustível avaliado e descreve passo a passo, de forma bastante clara, para todos os agentes econômicos. A partir do que foi dito, é possível concluir que o CBio fornece condições importantes para o desenvolvimento de BECCS, mas não suficientes. Por um lado, traduz os compromissos de mitigação em políticas efetivas, fornece um mecanismo de calibragem de preços, o que dá flexibilidade, e também fornece uma metodologia crível de contabilidade das emissões. No entanto, por outro lado, não define metas de emissões negativas que explicitem a necessidade de BECCS e não há menção a BECCS nos seus documentos. Muito obrigada pela atenção e oportunidade, e eu deixo aqui o meu e-mail para quem quiser entrar em contato e saber mais sobre a nossa pesquisa. Muito obrigada e até mais!